Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar. Deve Jesus Aqui no programa A Voz da Profecia, estamos na segunda edição da série Gente como a Gente, pensando em homens e mulheres citados na Santa Bíblia. E pessoas que dão exemplo para nós, exemplos bons para serem seguidos e uns que falharam, que erraram e que a história deles serve para nós como advertência. Nosso personagem é Simeão, citado no Evangelho de Lucas, capítulo 2. A partir do verso 25, eu leio versos 25 a 27. Está escrito assim: Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Este homem era justo e íntegro, piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Observe, o texto diz que Simeão era um homem justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, antes de ter um encontro com o Salvador. E aí, movido pelo Espírito Santo, em determinado dia ele foi ao templo. E nesse momento, os pais de Jesus tinham levado o filhinho recém-nascido para fazerem com ele, está escrito, o que a lei ordenava. Ele tinha recebido uma orientação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Significa ungido do Senhor. Esse era um título judaico pré-cristão para o Messias. Aproveito e lhe pergunto, e você? Você já viu o Cristo do Senhor? No coração de todo ser humano há um vazio que não pode ser preenchido, um anseio que não pode ser saciado, a não ser por Jesus, o Cristo do Senhor. Nenhum de nós deve descansar, até que também vejamos pela fé, como Simeão, o Cristo do Senhor. E é dito que foi movido pelo Espírito Santo, que ele foi ao templo, e exatamente quando os pais de Jesus trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava. Vamos entender um pouco o que José e Maria estavam fazendo nesse instante ao irem ao templo. Ao 8º dia de nascido, Jesus havia sido submetido ao rito da circuncisão. Agora, cerca de 40 dias após seu nascimento, ele é levado ao templo para ser apresentado ao Senhor e oferecer o sacrifício segundo a lei judaica. Cristo, desde pequeno, obedeceu às leis que ele mesmo deu a Moisés cerca de 1.500 anos antes. No entanto, o que mais me impressiona nesse texto é o fato de que o sacerdote que conduziu a cerimônia de apresentação do menino Jesus, que teve o privilégio de segurá-lo nos seus braços, não o reconheceu.
Certamente o sacerdote conhecia a profecia, mas não andava na luz de Deus, não era sincero. Seus olhos espirituais estavam completamente cegos quando esteve frente a frente com a luz da vida, a luz do mundo. Não tendo aproveitado a luz já recebida, estava despreparado para a maior luz. O sacerdote fez a cerimônia, tomou o menino nos braços, o ergueu perante o altar, depois o devolveu à mãe e escreveu o nome Jesus na lista dos primogênitos. Jamais imaginou que nos seus próprios braços, por um instante, esteve o Rei da Glória, o desejado de todas as nações, a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã, a única esperança da humanidade condenada, nosso bendito Salvador. Contudo, aos fiéis que procuravam pelo Messias, mesmo sendo pessoas humildes, foi que o céu deu a conhecer a chegada do Salvador. Veja que lindo está escrito aqui Lucas capítulo 2, agora a partir do verso 28 ao verso 32. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Extraordinário, não é? Ao entrar no templo, Simeão vê uma família pobre, apresentando o seu filho primogênito, e ele compreende a indicação do Espírito Santo de que aquela criança apresentada ao Senhor é a consolação de Israel, aquele que tanto desejava ver antes de morrer. Assim que o menino foi devolvido a Maria, ele o tomou nos braços, possuído por uma alegria nunca antes experimentada, e ele declarou: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque já vi a consolação de Israel. Esse é um grito de louvor, gratidão, alegria, libertação. Simeão viveu em função de uma esperança dominante e agora vê o sonho realizar-se, a esperança materializar-se. Realizou o seu propósito, viveu para ver o Salvador. Estava feliz porque encontrou-se com o Cristo, com a salvação, antes de encontrar-se com a morte. Aproveito e lhe pergunto, e você? Também pode dizer como Simeão: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação? Você já se encontrou com Cristo, com a salvação? Qual tem sido a sua reação? Você o ignora como sacerdote ou o glorifica como Simeão? Quando vivemos com Cristo pela fé, vivemos com esperança. Nós não desejamos a morte, mas também não a tememos, não nos desesperamos, porque sabemos que não há fim para quem crer naquele que é eterno. Quando você se encontra com Jesus, encontra a sua origem, sua identidade, propósito e destino. Eu penso que o mais triste não é morrer, e sim morrer sem Deus, morrer perdido. A expectativa de Simeão era diferente da maioria das pessoas. Sua maior prioridade na vida não era um sonho pessoal ou material. Ele tinha um anseio maior: viver para ver aquilo que Deus realizaria, algo novo, verdadeiro e infinitamente melhor. Vivia para testemunhar a realização da promessa divina quanto à vinda do Messias. E quanto a você? Qual é a sua maior expectativa? Qual é o seu maior anseio? Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pro lar. Preciso
ser forte, pois muito há que enfrentar. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a rodear, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão, e que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde pedes, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão, e que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo, e saibam que vivo meus dias inteiros, e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Senhor Deus, Pai querido, ó Deus, coloque em nosso coração também, Senhor, essa expectativa dominante, essa esperança grandiosa, que nós estejamos com os nossos pés na terra, mas os nossos olhos no céu, que o nosso anseio maior seja encontrar nosso Salvador e com Ele vivermos por toda a eternidade. Abre, Senhor, nossa mente, nosso coração, amplia nossa visão, para que nós entendamos que há algo muito maior e melhor, preparado pelo Senhor para aqueles que te amam, e que nós te amemos de todo o nosso coração, e que o nosso coração possa desejar o dia glorioso, quando estaremos face a face com o nosso Salvador. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.